bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia. E olha, hoje esse vídeo aqui a gente vai falar da SAF. Segundo o presidente Jorge Salgado, o Vasco deve ter a sua SAF aprovada nos próximos 2 meses. E já teria interesses de investidores aí a respeito da SAF do Vasco da Gama. Qual o tipo de modelo? O Vasco vai ser majoritário, minoritário? As sedes do Vasco podem ser vendidas, não pode? Como é que isso está sendo discutido hoje internamente no Vasco? Então essas e outras informações a respeito da SAF você vai ouvir aqui após a vinheta. Agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações. E segue a gente lá no Instagram, que a gente também dá bastante informação por lá. Bom, esse vídeo aqui eu vou falar para vocês basicamente de SAF. A entrevista coletiva que o Vasco fez agora há pouco na Voz TV durou algo em torno de 1h30, então teve bastante assuntos. E para esse vídeo aqui, a gente vai discutir a questão da SAF. Eu vou trazer para vocês alguns pronunciamentos do presidente Jorge Salgado. Primeiro, eu vou deixar com vocês o próprio comentando em que pé encontra-se hoje o projeto de SAF dentro do Vasco. O que está acontecendo nesse momento? Ele vai dizer que o Vasco contratou um escritório especializado nesse tipo de negociação para poder estar o auxiliando e que as conversas estão acontecendo dentro do Vasco da Gama no Conselho Deliberativo. E ele vai afirmar que já tem investidores nacionais interessados na SAF do Vasco da Gama. Em relação à SAF, a gente está trabalhando isso com bastante atenção, sem muita pressa, sem ser muito assodado. A gente está se cercando de bons advogados. A gente acabou de contratar um escritório importante de advocacia para fazer um trabalho de levantamento sobre a SAF, para nos indicar um melhor caminho a seguir nessa direção. E temos também, em relação à SAF, algumas possibilidades, alguns investidores já querendo se manifestar favoravelmente. Mas a gente está construindo um diálogo aqui interno com o Conselho de Benemérito, Conselho Deliberativo, e assim que essas questões mais polêmicas em relação à SAF forem resolvidas, o Conselho vai aprovar e aí a gente vai para mercado para conseguir esses investidores. Eu acho que a gente tem amplas possibilidades de sucesso pela demanda que a gente está percebendo que acontece. Então é só aguardar e esperar mais um pouco, porque a gente ainda tem tempo e tem muitas questões aí em relação à SAF a serem discutidas e analisadas. Bom, nesse segundo momento agora, eu vou deixar com vocês o presidente Jorge Salgado dizendo que está otimista quanto à aprovação da SAF no Vasco. Eles acreditam que num prazo aí de 2 meses isso vai ser aprovado no Conselho Deliberativo. Ele vai esclarecer que o Vasco, quanto seu modelo atual, as sedes do clube, São Januário, sede do Calabouço, todas as sedes que pertencem ao Vasco, elas não entram no modelo SAF, tudo que pertence ao Vasco continua normalmente. E caso de fato seja aprovado a SAF no Vasco, ele vai explicar qual será o próximo passo que o Vasco faria. Eu vou deixar com vocês o presidente Jorge Salgado comentando essa situação. A gente tem trabalhado internamente bastante em relação a esse assunto. Esse assunto está subordinado principalmente à área jurídica e também à parte financeira, à área financeira. A gente tem feito reuniões quase que diárias em relação a esse assunto, tentando entender o máximo possível as nossas possibilidades em relação à execução do Vasco S.A. A gente também tem feito inúmeras palestras junto aos conselhos, principalmente o Conselho Deliberativo, que vai aprovar a Constituição da SAF. A gente está em permanente diálogo com o Conselho, mostrando, dialogando com esse Conselho, mostrando o que é a SAF, tentando responder a todas as indagações de como é que vai ser esse novo Vasco. Uma coisa que eu quero agora aproveitar para tranquilizar o torcedor, quer dizer, fica muito
a impressão que a gente está vendendo o Vasco. A gente não está vendendo o Vasco. Esse Vasco, esse modelo atual do Vasco, ele vai permanecer com todos os seus ativos. A gente vai permanecer com as sedes que a gente tem, São Januário, Calabouço, Lagoa, a sede da Lagoa. Nenhum ativo imobilizado do Vasco vai ser vendido. O que vai acontecer, a partir do momento que a gente aprove a SAF, a gente vai a mercado. Provavelmente a gente vai mandatar 2 agentes internacionais para prospectar os clientes internacionais e ouvir também propostas que venham aqui do Brasil. Aliás, a gente já está começando a ser assediado por alguns investidores nacionais. Mas isso tudo vai ser feito depois de todas as respostas serem dadas a essas indagações, a essas dúvidas que possam surgir dos conselheiros, tanto deliberativo quanto do Conselho de Benemérito, e também da própria torcida, que também se manifesta, né? Vai se manifestar e a gente vai também dialogar com a torcida, que é muito importante. Mas está andando. Eu acho que o Vasco é uma marca muito forte. Eu acho que o interesse de fora em relação a essa marca é muito grande, e eu acho que lá para fevereiro, março, a gente pode estar aprovando a Constituição da SAF, e a partir daí a gente vai para o mercado para analisar a melhor proposta que a gente tem. Bom, galera, tem mais alguns assuntos importantes para mim trazer para vocês sobre a SAF ainda, mas antes se liga. Tá chegando o nosso sorteio de 6 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet. O sorteio vai acontecer na semana que vem, no dia 29 de dezembro. Então você que quiser passar aí o Réveillon já com o novo uniforme do Vascão e quiser participar do nosso sorteio, corre, clica aqui ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra no site da 1xBet e faz um pequeno depósito de R$25 e manda pro e-mail do canal que tá aqui ó, na descrição do vídeo, para você não copiar errado, futebolaco2019@gmail.com. Além de participar do nosso sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Tem Champions League aí, as principais ligas europeias pegando fogo. Lembrando que agora em janeiro voltam os campeonatos estaduais. Vem pra 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, e uma pergunta muito importante. Em momento algum, durante a campanha para as eleições, o presidente Jorge Salgado mencionou ter interesse em virar clube empresa. Porém, o não acesso do Vasco à primeira divisão, o Vasco anunciou que estaria correndo atrás para instituir a SAF no Vasco da Gama. E aí, a pergunta muito bem colocada pelo portal Esporte News Mundo é a seguinte: então, a partir de quando surgiu esse interesse do Vasco em virar Sociedade Anônima do Futebol? A gente efetivamente começou a desenvolver a ideia do clube empresa a partir do momento que a SAF passou no Congresso, né? O decreto-lei foi assinado e a partir daquele momento a gente efetivamente começou a se debruçar sobre esse assunto. E a gente está nesse assunto praticamente todos os dias, tanto na área jurídica quanto na área financeira, dialogando também com o Conselho Deliberativo, com o Conselho de Beneméritos. Agora tem uma série de indagações a respeito de como é que funcionaria o Vasco S.A. A gente está se cercando de toda a segurança jurídica para dar um passo consistente em relação a isso, e a gente está numa trajetória assim praticamente final em relação a esse assunto. Eu acho que em 2 meses aí no máximo a gente consegue aprovar no Conselho e a partir daí colocar em pé o Vasco S.A. a partir de uma oferta que seja interessante para todos, né? Então a gente está caminhando nessa direção. E a gente estudou esse assunto mais profundamente a partir da aprovação no Congresso da lei da Sociedade Anônima do Futebol. Bom, galera, e para finalizar, uma pergunta muito importante. Qual será o modelo de SAF do Vasco
caso de fato a SAF seja aprovada no Conselho Deliberativo e também no Conselho de Beneméritos, lembrando que tem que ter uma Assembleia Geral depois também e passar pela aprovação dos sócios do Vasco. Qual seria esse modelo de negócio? O Vasco colocando à venda o seu departamento de futebol, lembrando que as sedes permaneceriam sendo do Vasco, normalmente como já é hoje em dia. Como é que seria esse modelo de negócio? O Vasco pretende ser dono da sua própria SAF. O Vasco vai vender um percentual do futebol, vendendo um percentual, vai vender a maior parte, vai ficar com a parte menor. O Cruzeiro, por exemplo, vendeu 90%, só ficou com 10%. Ou não, o Vasco vai vender um percentual menor e vai ser o majoritário, ele que vai dar as cartas? Isso é uma pergunta muito importante. Eu vou deixar com vocês o presidente Jorge Salgado explicando essa situação. A gente está debatendo esse assunto internamente com assessoria jurídica. Contratamos um advogado especializado aí nesse assunto para nos assessorar. Temos discutido internamente, principalmente com o Conselho Deliberativo. A nossa área jurídica tem se apresentado ao Conselho, tentando tirar todas as dúvidas que surgem, e elas são muitas. Cada vez que a gente debate esse assunto, mais dúvidas surgem. É um assunto complexo, não temos respostas para todas as perguntas atualmente, por isso mesmo que a gente está agindo com bastante cautela e com bastante assessoria jurídica. O modelo de venda ainda não está definido, vai depender muito também da demanda das ofertas que a gente tiver e, eventualmente, talvez sim, por que não, envolver a torcida também como um futuro acionista dessa empresa. Acho interessante, se for possível, a torcida também participar como sócio desse novo clube-empresa que pode surgir. Então, a gente não definiu ainda completamente o escopo de venda, mas, eventualmente, a gente vai estar aberto à melhor opção, o que for melhor para o Vasco. Qual é o melhor caminho? É ficar com uma parte do controle, ser dono e controlador dessa nova empresa, ou vender participação para apurar um resultado melhor. Isso tudo vai ser debatido com os conselhos e também, eventualmente, com a Assembleia Geral envolvendo os sócios. Então, é um assunto que está começando, a gente está com ele permanentemente em discussão, mas as definições elas vão surgir no decorrer do tempo aí, na hora certa. Bom, galera, pelo andar da carruagem, parece que a SAF de fato vai sair do papel no Vasco da Gama, mas a gente ainda tem muita pergunta sem resposta. Acredito que as próximas semanas e os próximos meses serão muito importantes. É importante a gente estar ligado aí de tudo que está acontecendo no Vasco para a gente poder se informar melhor de tudo que está acontecendo. Quem quiser saber um pouco da minha opinião a respeito dessa questão da SAF, para esse vídeo aqui não ficar longo demais, eu fiz um vídeo ontem aqui no canal e você pode dar uma assistida. Tá até lá, novidades Vasco SAF, dá uma olhadinha lá que eu dou um pouco da minha opinião no final do vídeo. Enfim, as informações de SAF hoje são essas e eu quero ouvir a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando dessa questão da SAF no Vasco da Gama. É isso, eu vou encerrando minha participação por aqui. Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque só assim, toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, é qualquer momento de quem volta, mas tamo junto, valeu, fui!